mais distantes, né? Então, se a gente não considerar, né, esses fatores sociais, se a gente não considerar implicações indiretas como o leakage effect, a gente começa a ter grandes problemas. E além de carbono e biodiversidade, a gente tem uma série de outros benefícios, né, serviços ecossistêmicos que a gente pode ter, ligados à polinização, ao controle de pragas, serviços culturais, ao bem-estar das pessoas, essa identidade cultural, que estão sendo totalmente ignoradas nessa discussão da restauração, e tudo isso me preocupa enormemente. Então, questões abertas para essa segunda parte acabei nem falando disso, mas assim, vamos olhar para a restauração, mas não apenas em termos de mitigação. E se a gente olhasse também para a questão de adaptação climática, de amenização de ondas de calor, de amenização desses problemas de queimadas, de amenização dos problemas de enchente ou de escorregamento? Nada disso está sendo considerado nessas priorizações para a restauração. Olhar para esses aspectos negativos, né, potenciais, deslocamento, ruptura de processos econômicos, né, que ocorrem mais no nível local, olhar também para as políticas de restauração como potenciais competidoras ou conflitantes com políticas de combate ao desmatamento, né, como estava falando na primeira parte. Eu acho que essa parte da explicação do desmatamento que a gente tem hoje é porque, eu acho, né, é uma suposição, uma hipótese ainda, que é esse desvio do foco das políticas para a restauração que acabou enfraquecendo as políticas de conservação e de combate ao desmatamento. É uma hipótese em aberta para ser pesquisada. E na realidade, eu acho que o grande desafio é como que a gente consegue fazer as duas coisas, né? Incentivar a restauração, que ela é importante, tanto para mitigação quanto para adaptação climática, quanto conservar as áreas que já estão maduras, que já prestam serviços, que são importantes como núcleos, né, de refúgios de biodiversidade. Então, temos que aliar essas duas políticas, e eu acho que essas coisas estão sendo feitas, pensadas de forma separadas, e isso pode ser problemático. Certo. Aí o terceiro ponto que eu queria colocar é justamente voltando, né, ou focando nessa questão climática, né, e pensando que aqui a gente está na véspera de uma COP do clima dentro do Brasil, né, que vai acontecer em Belém no final do ano, em novembro. Acho que essa temática biodiversidade e clima é muito importante. Recentemente a gente fez um evento aqui na FAPESP, justamente tentando inserir a questão da biodiversidade dentro da pauta climática, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque eu acho que essa interação ela é muito enviesada para o entendimento de como que o clima está afetando a biodiversidade, né? E aí a gente tem um monte de trabalhos. Aqui eu resgatei um trabalho antigo da Teresa Giannini, quando ela estava aqui na USP ainda, que é um dos múltiplos trabalhos que mostra a mudança do nicho ecológico em diferentes cenários de mudanças de clima. E, então, aqui no caso da Melipona quadrifaciata, né, que é uma das abelhas importante em termos de polinização, mostrando aqui estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, como que, mas aqui é o A1 é a situação atual, e depois a gente vê as situações futuras num dos cenários, né, de mudanças climáticas. E a gente percebe que hoje, por exemplo, essa abelha está muito presente no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, e não tanto no sul. E a tendência ao longo do tempo é que ela se desloque mais para o litoral, né, ou ela vai perder o hábitat potencial dela no interior, mais quente, né, que vai ficar ainda mais quente, e um deslocamento para o sul também, que são regiões mais frias, né, mais frescas. E esses deslocamentos estão ocorrendo, vão ocorrer para muitas espécies. As migrações vão depender da existência de uma conectividade à paisagem, né? Então essa interação entre a adaptação das espécies a essas mudanças do clima e a paisagem, a conectividade da paisagem, também é um tema extremamente interessante a ser entendido. Mas o fato das espécies mudarem de local faz com que elas comecem a interagir com outras espécies que elas não interagiam anteriormente, né? Então a gente vai ter novas redes, novas interações entre espécies ocorrendo, e algumas delas são importantes, inclusive, para a gente em termos de saúde, né? Eu não vou me expandir aqui, mas eu peguei um exemplo de um trabalho também relativamente antigo,
de hantavirose do nosso grupo, mostrando aqui o quadro de em cima à esquerda, o quadro de hantavirose hoje em dia. Essa imagem da direita é com a expansão da cana-de-açúcar, porque a gente sabe que a população mais vulnerável à hantavirose são os trabalhadores rurais da cana. Nas imagens intermediárias a gente tem os cenários com as mudanças climáticas, né, 2 cenários de mudanças climáticas, e as 2 imagens de baixo mostram essa combinação de expansão da cana com mudanças climáticas. Enfim, isso aqui é apenas um exemplo para dizer para vocês que algumas espécies vão se expandir, vão mudar seus territórios, né, vão ocorrer em outros lugares, e isso significa, em alguns casos, a expansão potencial de doenças para o homem, né? Então esses eventos zoonóticos, esses transbordamentos spillovers de espécies silvestres para a espécie humana podem estar ocorrendo, né? O risco disso ocorrer em outras regiões geográficas, né? Com a Aedes aegypti a gente tem isso. Então tem toda uma complicação daí que essas mudanças climáticas vão também levar a uma propagação de doenças ou de riscos zoonóticos. E que é também um tema extremamente interessante e importante para a gente estudar, até para a gente poder, de fato, enfrentá-los. Mas, como eu falei para vocês no começo, assim, essa agenda da interação climática com biodiversidade está muito enviesada, né, muito focada nesse efeito do clima sobre a biodiversidade. Por outro lado, eu entendo que a biodiversidade tem um papel importante tanto para mitigação, né, via restauração e captura de carbono, quanto para adaptação. Então a gente sabe que essas áreas naturais, né, via soluções baseadas na natureza, né, são soluções que beneficiam os homens e que se utilizam, né, nos serviços ecossistêmicos. Essas soluções são importantes para a gente criar paisagens que sejam mais resilientes a ondas de calor, a enchentes, a deslizamento, a queimadas, enfim, aos eventos extremos que vão ser cada vez mais comuns. Então, pensar que biodiversidade também é parte da solução, e não apenas impactada pela biodiversidade. E aqui eu queria colocar para vocês um exemplo, né, de um trabalho que a gente tem feito, que estamos tentando publicar agora, que é de olhar para a restauração, não apenas porque a restauração ela é muito olhada muito para mitigação, né, e muito em áreas rurais. Mas quando a gente pensa na restauração para a adaptação, a gente precisa que essa restauração esteja próxima de onde as pessoas vivem, ou seja, próxima das áreas urbanas. No caso da população brasileira, mais de 80% da população brasileira está em centros urbanos. No caso de São Paulo, mais de 95% da população em área urbana. Então a gente precisa aproximar essa restauração do urbano, mas a gente sabe que dentro do urbano não tem espaço, é muito caro, a competição imobiliária é muito grande, mas no periurbano a gente tem uma situação que não, no entorno do urbano, tem várias definições de periurbano, mas nesse periurbano a gente tem várias oportunidades de restauração. E a gente tentou olhar um pouquinho para esse periurbano, né, que tem sido muitas vezes negligenciado na agenda da restauração. Esse periurbano aqui no estado de São Paulo, que é esse laranja que aparece, a imagem da esquerda é a cidade de Piracicaba, a imagem da direita é o estado de São Paulo. Ele representa cerca de 817 mil hectares, ou seja, 3% do estado de São Paulo. É uma área relativamente pequena. Só que a gente foi olhar para essa área relativamente pequena dentro do estado de São Paulo e a gente percebeu, que a mesma situação de transição florestal que ocorre na Mata Atlântica como um todo, né, com a regeneração sendo mais alta que o desmatamento, também ocorre no periurbano, que é muito bom, né, porque as pessoas acham que o periurbano também é um território de expansão urbana e que a restauração, a regeneração não teria espaço. Mas aparentemente, mesmo em São Paulo, estado de São Paulo, aqui eu tenho um destaque da grande São Paulo, isso ocorre nos dois casos. A gente tem mais regeneração que desmatamento. No estado todo a gente conseguiu identificar 480 mil hectares com potencial para restauração. Em termos de APPs, em termos de áreas de risco, então tem uma definição que a gente fez, 480 mil hectares representa 1/3 da meta do estado de São Paulo de restauração até 2030, né, que é 1,5 milhão de hectares. Ao fazer restauração mais próximo de onde as pessoas moram, né, a gente vai beneficiar aí
aqui no caso da Grande São Paulo, 32 milhões de pessoas. Ou seja, enfim, podemos olhar também a restauração como uma solução baseada na natureza, como uma alternativa, como um instrumento também de adaptação, né? Como que a biodiversidade, como a vegetação nativa pode também nos ajudar a lidar com esses eventos extremos, com essas mudanças que estamos todos vivendo. Perguntas que eu deixo em aberto aqui, né? Como, sim, a gente sabe ainda muito pouco, ou de poucas espécies, de como que elas se adaptam ou não a eventos extremos de calor intenso, secas prolongadas, períodos longos de inundação, queimadas intensas, né? A gente teve um estudo agora recente no Pantanal que mostra que, não vou lembrar do número exatamente, mas era uma coisa assustadora, né? Que na queimada, acho que de 2 anos atrás, morreram mais de 70 milhões de vertebrados, assim, uma coisa absurda, né? Então, podemos criticar esse número, mas, gente, se esses eventos são recorrentes, alguma coisa vai acontecer com essas espécies, né? A resiliência delas, por sinal, a resiliência é uma grande questão dentro da Mata Atlântica, ou de outros biomas também. Como que a interação entre espécies, né, incluindo as zoonoses, vão ser afetadas pelas mudanças climáticas, né, com esse deslocamento, novas interações, né, interações das espécies não humanas com as humanas, né, então muita coisa vai ser pesquisada nesse sentido também. Como que a biodiversidade pode potencializar essas respostas às mudanças climáticas em termos de mitigação e adaptação, e quais são esses processos adaptativos. Gente, eu acho que tem muita coisa a ser feita sobre entendimento de processos adaptativos, que podem ser genômicos, que podem ser populacionais, no nível de espécie, de comunidade, de ecossistemas, de socioecossistemas, né? Como que essa diversidade biocultural, né? Como que essa resiliência, né? Ou como que a gente consegue potencializar a resiliência desses diferentes sistemas multiníveis, multiescalares, para lidar com essa realidade que a gente tem aí para sempre, que são as mudanças climáticas. Né? Muitos desafios para a gente trabalhar. Quarto do quinto, estou já caminhando para mais da metade aí da palestra, e eu vou falar agora um pouquinho sobre a questão de serviços ecossistêmicos. Eu sei que muitos acham que essa é uma palavra muito utilitarista, mas eu justamente queria mostrar para vocês, ou pensar junto com vocês, né, que os serviços ecossistêmicos podem ser vistos, devem ser vistos para além do valor instrumental. Mas eu vou começar com o valor instrumental, porque eu acho que mesmo o valor instrumental ele é pouco entendido, pouco mapeado, né, pouco quantificado. E no fim a gente vive num sistema capitalista e não podemos negar que a gente precisa sim, inserir a conservação dentro desse sistema capitalista, e isso sem desvalorizar valores intrínsecos, sem desvalorizar outros valores da natureza, para além desse instrumental monetário. Eu vou fazer um destaque, eu estou usando muito pesquisa do meu grupo, e obviamente tem gente fazendo coisas maravilhosas Brasil afora, mas recentemente um grupo aqui liderado pelo Danilo Bosco fez um levantamento dentro do estado de São Paulo do valor da polinização. Então, focou apenas na polinização dentro do estado de São Paulo, com modelos que consideravam a oferta, a demanda dos serviços, os fluxos, e também tentando colocar como que a restauração potencializa esse serviço, né, e como que esse serviço é valorado e pode ser então incluído dentro de programas de pagamento por serviço ambiental. E aí o que eles fizeram de forma muito resumida, a gente já tem uma publicação que eu posso compartilhar, que eu vou compartilhar daqui a pouquinho. Bom, a gente olhou para o estado todo, mas a gente, aqui é uma imagem de destaque, um exemplo, né, essa paisagem agrícola C, onde dentro da paisagem agrícola a gente tem áreas agrícolas, né, que estão destacadas em laranja, amarelo, laranja, e outras áreas de vegetação nativa que estão em verde. Aí, a partir dessas paisagens, a gente tentou destacar a oferta e a demanda da polinização. Né? A oferta, um indicador de oferta que a gente tem são as áreas que são hábitats para as abelhas polinizadoras, para as espécies polinizadoras,
E a demanda, e aí isso daqui vai depender da qualidade desse habitat, né, de quanto maior o fragmento, mais maduro, né, uma idade maior, enfim, aí o potencial de oferta de polinizador, diversidade polinizadora é maior. E a demanda da polinização depende do tipo de cultivo, da dependência de polinizadores e do grau de dependência, né? Acho que os cultivos têm diferentes graus de dependência. Então a gente, enfim, tinha um mapeamento da oferta, a gente tinha um mapeamento da demanda, a gente modelou o fluxo de polinizadores, né? A gente já tem vários dados empíricos que permitem modelar esse fluxo. E aí, juntando essas três coisas, a gente consegue dois resultados muito importantes. O resultado do serviço de polinização, que é onde você tem a oferta chegando na demanda via fluxo, e o déficit, que é onde você tem demanda, mas aonde a oferta via fluxo não chega. E a gente mapeou isso. Então, a gente mapeou primeiro aqui o serviço. Então aqui a gente tem as áreas onde tem mais ou menos serviço, onde não tem serviço. E isso representou, e aí tem toda uma metodologia para monetarizar isso, representa praticamente 4 bilhões de reais no ano, 2022. Bacana, né? Então a gente tem o valor, a gente sabe onde é essa geografia, sabe onde tem mais, onde tem menos. E, eu acho que até mais importante, a gente sabe onde tem déficit. E a gente consegue também valorar esse déficit. Né? A gente está perdendo ou deixando de ganhar 2 a 5 bilhões de reais por ano, né, nesses principais cultivos, né, soja, café, citros e outros cultivos. E a gente também tem um mapa do déficit, onde está o déficit, aonde que uma ação de restauração vai ser mais impactante em termos de aumentar o serviço de polinização. Né? E voltando lá para a restauração, isso não está sendo considerado, por enquanto, nos planejamentos de otimização de restauração. Não está considerando nem polinização, nem vários outros serviços. Né? Mas, enfim, agora a gente tem a geografia, a gente tem esse valor e a gente tem todos os instrumentos para realmente implementar uma política de pagamento por serviços ambientais que considere explicitamente, espacialmente, esse serviço. Sensacional, né? Esse trabalho está disponível nesse link, né? Essa apresentação vai ficar para vocês, então assim, sugiro muito a leitura. Mas tudo isso é o valor monetário, tudo bem, é um valor que é importante, eu continuo achando que é um valor muito importante, mas é apenas um dos valores, né? Com os quais a gente pode lidar com a natureza. Né? A gente tem, eu gosto muito desse trabalho que também participei, que foi publicado na People and Nature em 2020, que é o resultado de um dos grupos do IPBS que eu participei, onde a gente faz esse triângulo de valoração, né, em cima com os valores mais intrínsecos, né, o valor da natureza por ela mesma, à direita, embaixo, o valor da natureza para a sociedade, né, então valores mais utilitaristas, instrumentais, mas para muita gente o canto de baixo da esquerda não é conhecido, não é considerado, né, que são os valores relacionais, entendendo que essa dicotomia natureza-sociedade ela é artificial, que na verdade nós fazemos parte da natureza. A natureza é um reflexo, em parte, das nossas atividades. É muito artificial a gente fazer essa distinção sociedade e natureza. E dentro desse componente, né, e considerando essa visão que fazemos parte da natureza, é importante viver em harmonia, né, com as outras espécies, viver em harmonia com o nosso ambiente, né, muito no conceito de One Health, ou de Planetary Health. Né. E esses valores relacionais, até coloquei uma definição escrita, porque eu acho que é importante a gente olhar, ler, porque ela é nova, né. São aqueles valores que são considerados adequados para uma boa qualidade de vida, não apenas considerando o desejo de ser feliz, né, os valores hedônicos, mas principalmente considerando o viver em harmonia com o ambiente. Né? Isso tem muito a ver com o marco global da biodiversidade. Né? Viver em harmonia com o ambiente, com as demais espécies. Né? E isso envolve valores morais, éticos, do que é certo, do que é errado, conceitos de justiça, de boa prática, né? Que direitos que eu tenho de
trazer dano a uma outra espécie, né? Como que eu consigo viver em paz com o meu território, respeitando, né? Produzindo menos efeitos negativos, né? Como que eu consigo fazer isso mesmo dentro de uma cidade, me deslocando de bicicleta, a pé, evitando emissão de carbono, reciclando, tendo uma dieta mais vegetariana. Tem várias formas assim, mas isso tem a ver com valores pessoais, morais, ou valores de uma sociedade, de vida em harmonia com o ambiente em que você está, né? Que é diferente do instrumental, que é diferente do intrínseco. E nesse sentido, eu acho que o entendimento de serviços ecosistêmicos fica um pouco mais amplo. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito bonito, que é um serviço cultural, que é o serviço de beleza cênica, um serviço estético, que a gente fez um levantamento aqui dentro da cidade de São Paulo. Então, o que a gente fez aqui? Um trabalho de um aluno meu de doutorado, Douglas Cirino, que também estamos tentando tentamos Science, Nature, PNAS e tal, mas vai chegar lá em algum momento. Mas o que a gente fez? A gente fez uma enquete com mais de 3.500 pessoas, perguntando para elas assim, de uma forma muito simples, né? Enquete online. Mostrávamos duas imagens, uma esquerda e a direita, então qual que é a imagem que você acha mais bonita? Da esquerda ou da direita? A pessoa clicava, escolhia. E aí fazia para uma pessoa 20 perguntas dessas, né? 20 comparação de pares, e aí entrevistamos 3.500 pessoas, a gente tinha mais ou menos 400 imagens de ruas da cidade de São Paulo, Street View. A gente pegou Street View que vocês estão vendo aqui, 2 exemplos, que na verdade eram exemplos em contextos, uma mostrando muita vegetação, mas que não é uma imagem bonita, e outra mostrando pouca vegetação, mas que possivelmente a maioria vai dizer que a imagem da direita é mais bonita que a da esquerda. Mas enfim, o que a gente estava querendo entender é o que faz uma imagem ser considerada bonita, né? O que é essa beleza cênica, e a gente entrevistou homens, mulheres, diferentes classes sociais, enfim, fizemos isso com um grupo bem amplo. E eu vou falar muito rápido, porque o trabalho é mega bonito, mas aí, via procedimentos de machine learning, enfim, porque eu nem consigo explicar direito, mas basicamente ele vai fazendo um score, né? Como que, uma analogia que o pesquisador da França que explicou para a gente faz é que nem quando o jogador de xadrez ou de tênis, sei lá, eles vão competir, eles têm jogos entre eles, um ganha e o outro perde. E aí, em função de quantas vezes você ganha e quantas vezes você perde, você vai aumentando o seu ranking. Então, se você sei lá, o João, agora que é brasileiro, que está jogando tênis e que está subindo no ranking, ele é número 60 hoje em dia, mais ou menos isso. Ele ganhou do número 20. Se ele ganhou do número 20, ele vai crescer muito mais no score do que se ele tivesse ganho do centésimo, né? Então, e aí, uma vez que você consegue fazer essas comparações entre as diferentes imagens com muitas pessoas, né, muitas vezes, ele dá um score, né? Então, essa imagem daqui, eu não sei se o que vocês estão vendo exatamente, mas em cima à esquerda é a imagem que foi considerada a mais bonita, e embaixo à direita é a imagem que foi considerada a mais feia, e elas estão em ordem, da mais bonita, da esquerda para a direita para baixo. É sensacional, né? Então a gente tem as nossas 400 imagens com um score de beleza cênica, e o que a gente queria entender é o que faz que uma imagem seja bonita, né? Então, aqui os pontos em amarelo são e a gente escolheu esses pontos amarelos também tentando representar toda a heterogeneidade da cidade de São Paulo, enfim. Então são os pontos, né, de fotos do Street View. E aí a gente tinha então a beleza cênica dessas imagens, e a gente tentou entender essa beleza cênica por 2 conjuntos de fatores. O conjunto de fator que era do Street View, a imagem mesmo, né, fatores que caracterizam essa foto, né, essa imagem, e com a imagem de satélite, olhando por cima, né? Então a gente fez aqui esqueci como é que chama isso, né? Mais um retângulo meio expandido aqui. Então a gente tentou simular, né, o que é a paisagem que está sendo vista no chão por cima. E aí aqui a gente, olhando a imagem, né, de satélite, a gente viu a quantidade de verde, de construção, volume, né, porque a gente tinha LiDAR, a configuração da paisagem, enfim, 10.000 parâmetros. E aí a gente chegou num modelo explicativo, altamente explicativo, que eu não vou detalhar, mas aqui em cima, no A, né, o que está em verde,
são as variáveis explicativas visto por cima, né? Então, por exemplo, a gente mostrou que o volume de árvores, muito mais do que o número, o valor bidimensional, o volume tridimensional de árvores, foi o que mais explicou a beleza cênica, positivamente. E aí, negativamente, a gente tem a quantidade de construções, né, número de construções, o volume também, ou a cobertura dessas construções, com marginalmente significativo. Então, a gente tinha, enfim, quantidade de verde em termos de volume foi importante. E olhando de frente, aí a gente viu que a complexidade da imagem, a fração do azul, né, que tem a ver com o céu aparecendo também, são coisas que impactam positivamente, a heterogeneidade de cores é uma coisa que impacta negativamente, e o brilho que impacta negativamente. Então aqui também, ó, à esquerda, uma imagem que eu posso considerada muito bela, e indo para a direita aqui, a direita uma das mais feias, né? Enfim, a gente tinha um modelo preditivo, explicativo, que a gente transformou num modelo preditivo, e de forma inédita no Brasil, acho que no mundo, a gente tem para uma megalópole, né, para São Paulo inteiro, numa resolução de 50 metros, a beleza cênica, né, extrapolada a partir daquelas 400 imagens com o nosso modelo, extrapolada para a cidade toda, né, a área urbana toda da cidade de São Paulo. Então a gente tem a beleza cênica, sei lá, em termos de imobiliários, acho que isso tem um valor muito grande, mas tem um valor por muitos outros motivos, inclusive de saúde, que é isso que eu queria colocar na sequência. Mas aqui em amarelo são as áreas mais bonitas, né, consideradas mais bonitas da cidade de São Paulo. Dá para fazer um zoom, obviamente. E o que está mais em azul, azul escuro, são as áreas consideradas menos bonitas. E aqui a gente tem a população, a densidade populacional. E aí no C a gente cruzou a beleza cênica com a densidade populacional. E aí é muito interessante, porque, enfim, a gente tem algumas regiões que estão nesse verde daqui, que é o D, que estão aqui mais no centro, zona oeste da cidade de São Paulo, que são as áreas mais bonitas, mas menos populosas. São os bairros ricos. Aí a gente tem outras regiões que são esse violeta, púrpura, sei lá como é que vocês chamam, essa cor, que corresponde a áreas muito adensadas com baixa oferta de serviço estético. Né? E aí a gente tem, por exemplo, aqui uma favela, né, conhecida aqui em Paraisópolis, em São Paulo. A gente tem várias comunidades, periferia, né, mostrando mais uma vez uma desigualdade na provisão desse serviço, onde a gente tem bairros extremamente densos que não têm essa provisão desse serviço estético. Né? E outros bairros, né, que estão essa cor mais escura, né, que é essa representação E, que são bairros mais verticalizados, mas que ao mesmo tempo têm arborização, que são aqueles que melhor aliam uma oferta de serviço com uma demanda. Né? Mas, gente, isso é fantástico, né? A gente tem um retrato dessa beleza cênica, e essa beleza cênica impacta muito o nosso bem-estar. Né? E eu já estou avançando bastante aqui no horário, mas assim, não vou detalhar, mas enfim, a gente tem muitos dados que mostram que essa exposição ao verde afeta a nossa saúde, principalmente a saúde mental, a saúde física também, né? E via diferentes processos, redução de estresse, restauração da capacidade de atenção, ou de atividade física, que faz bem tanto para o nosso cardiovascular quanto para o nosso mental. Mas muito brevemente, só falar para vocês que a gente trabalhou um pouquinho numa revisão sistemática, com uma meta-análise de como que essa exposição ao verde, diferentes componentes de exposição, né, se é uma quantidade de verde, que aqui tem pouco verde, aqui tem muito verde, ou é um acesso ao verde, né, aqui o verde está longe e aqui o verde está perto, ou é uma qualidade, né, ou aqui é um verde mais homogêneo, aqui é um verde mais heterogêneo. O que impacta mais o nosso bem-estar, a nossa saúde mental? É a quantidade, o acesso ou a qualidade? Né? E a gente respondeu isso via uma meta-análise, e onde, surpreendentemente, não vou dar mais spoilers daqui, está quase aceito, mostrando que os 3 fatores são importantes, né? A quantidade, o acesso e a qualidade, mas o fator que foi mais importante foi a qualidade, que tem muito a ver com a heterogeneidade dessas áreas verdes.
Mas, de qualquer forma, assim, relacionando com a beleza cênica, né, o fato da gente ter uma cidade, ou a gente viver numa cidade mais aprazível, mais agradável, mais bela, tem um impacto na nossa qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em serviço ecossistêmico, não é apenas um serviço em termos monetários, né? Também é um serviço em termos de saúde, também é um serviço, ou é também algo importante para esse valor relacional que a gente tem com o nosso ambiente. Então, acho que temos que entender serviços de uma forma mais ampla, para além do valor econômico. E aqui coloco algumas questões em abertas também, né? Quais são as relações e mecanismos explicativos que relacionam o verde com o nosso bem-estar e saúde? Né? Tem muita pesquisa nisso, mas tem muitas lacunas de conhecimento. Como que os serviços ecossistêmicos estão ligados ao controle de zoonose? Isso eu acabei não tocando aqui, mas também isso é um campo muito bacana de trabalho, né? Essa relação com zoonoses, doenças emergentes, né? Com os spillover. Como os serviços ecossistêmicos favorecem uma produção agrícola, não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade e de resiliência. Né? Vamos para uma agroecologia, e aí também tem todo um campo super bacana de trabalho. E como inserir tudo isso, né? Todos esses serviços, não apenas os serviços monetários, nos esquemas de compensação, na hierarquia, né? De mitigação, né? Em termos de compensação, offsetting, esse novo conceito de nature positive, os créditos de biodiversidade, né, acoplar esses créditos de biodiversidade aos créditos de carbono. Então, também 1000 perguntas em aberto, muito interessantes do ponto de vista científico e de impacto para a gente. E o último ponto que eu queria colocar para vocês, quase o último ponto, né, porque depois eu quero fazer alguns destaques, é essa necessidade da gente fazer uma pesquisa. Eu acho que nem todo mundo vai fazer isso, mas é um apelo, né, e um apelo dentro da função do IMA, e visto que a gente tem um grupo novo de pesquisadores, né, de pensar em como que vocês podem contribuir para uma pesquisa engajada, acionável e transdisciplinar. E eu coloco isso dentro de um contexto assim, do marco global da biodiversidade, ou desse contexto de nature positive. Né. A ideia é toda da gente reduzir, né, os vetores de degradação até 2030, e a partir de 2030 andar para o net positive, né? Para a gente ter realmente ganhos. Né? Se a gente quiser que isso aconteça, né, com a biodiversidade, com a nossa relação com a biodiversidade, né, de uma forma geral, a gente vai ter que ir um pouco mais além daquela nossa ciência um pouco mais específica que a gente costuma lidar. E aqui é um convite para todos vocês, ou pelo menos para a parte de vocês, que eu acho que nem todo mundo consegue navegar nesses espaços, mas eu acho que a gente tem um espaço entre ciência e política, né, entre ciência e tomada de decisão, né, que é esse espaço de implementação, que é extremamente importante. E todos vocês podem contribuir de uma certa forma, porque esse espaço de implementação ele requer o preenchimento de duas lacunas, uma lacuna de conhecimento e uma lacuna de implementação. E a lacuna de conhecimento todo mundo pode de fato ajudar a preencher. Mas o mais importante é que a gente acople o conhecimento com instrumentos de implementação, né? Que esse conhecimento não fique no vazio, desacoplado, né? Ele precisa ser acoplado para ele ser potencializado, para ele ser de fato acionável. E isso é feito via uma pesquisa que é transdisciplinar. Eu gosto muito dessa imagem, eu acho que a Bland, por exemplo, já deve ter visto umas 500 vezes eu falar dela, mas acho que ela define muito bem nessa distinção entre o que é uma pesquisa disciplinar, multi, inter e trans. Né? A disciplinar, cada bolinha branca aqui é um objetivo e cada bolinha preta é uma disciplina. Na disciplinar, cada disciplina tem o seu objetivo e elas funcionam independentemente, né? O que a gente costuma ver, mas cada vez menos agora, né? Mas é quando o pesquisador quer trabalhar dentro da sua zona de conforto e ficar dentro dessa sua zona de conforto. O multidisciplinar é quando você tem o mesmo esquema, mas em que em algum momento um grupo vai juntar um monte de conhecimentos e fazer um relatório, um IARIMA, mas enfim, não deixa de ser cada um fazendo as suas coisas depois que a gente junta. Né? Mas agora, para a gente resolver problemas complexos, não adianta o multidisciplinar. Né? Na verdade, para a gente avançar em problemas complexos, a gente tem que ter um objetivo comum. E a gente precisa que as disciplinas, aqui as bolinhas pretas, interajam entre elas
e interajam entre elas para responder a um objetivo comum, né, que é o interdisciplinar. E o transdisciplinar é quando você tem isso não apenas dentro da academia, mas quando você junta conhecimentos que vêm de fora, né, do nosso normal, do conhecimento científico acadêmico, e você começa a agregar conhecimentos locais, tradicionais, conhecimentos de prática, né, diferentes tipos de conhecimento, para além daquele conhecimento, entre aspas, acadêmico ou científico. E isso são, assim, grupos transdisciplinares são tipicamente grupos que reúnem cientistas junto com tomadores de decisão, junto com a população local, representantes de população, junto com enfim, são grupos heterogêneos, muitas vezes que atuam em um determinado território e que conjuntamente querem resolver algum problema, alguma questão. A gente precisa muito, é muito difícil fazer pesquisa transdisciplinar, tem muitos desafios, mas a gente precisa muito dessa visão colaborativa, integrativa. E essa pesquisa transdisciplinar não é apenas o acoplamento de conhecimentos de mundos diferentes, mas é também trabalhar nesses grupos heterogêneos junto, desde o começo, né? Desde o co-design do problema até o andamento, né? A pesquisa, a coprodução, o acompanhamento, o monitoramento, a redefinição de novos problemas. Então, essa coprodução de conhecimento importante para lidar com grandes desafios societais. Né? É isso, a transdisciplinaridade fácil de fazer, que é um pouco o que a gente tem feito no projeto que eu coordeno, e a gente publicou agora recentemente, em 2024, na PECOM, na Perspective in Ecology and Conservation, um artigo que fala um pouquinho de quais são todos esses desafios, né, de trabalhar nesse campo da transdisciplinaridade, com uma abordagem de síntese, que eu não vou explicar aqui muito em detalhe, mas que é uma abordagem que a gente trabalha com dados que já existem, potencializamos esses dados através de grupos transdisciplinares. E o que a gente busca dentro desse projeto, e eu acho que dentro de outras iniciativas transdisciplinares, é a aproximação desse mundo da produção de policy, né, de instrumentos de política pública, com o mundo da ciência, da produção do conhecimento. Né? Os dois estão produzindo conhecimento de uma certa forma, mas enfim, quando a gente coloca essas duas coisas, tem vários desafios que emergem e várias formas de lidar com esses desafios, que é um pouco o que eu vou destacar agora para vocês. Né? Então, primeiro ponto, e muito brevemente, o primeiro ponto que eu queria colocar é que para a gente transitar nesses mundos, né, da política para a ciência, a gente muitas vezes precisa de pessoas que têm experiências nos dois mundos, né, pessoas da academia que transitaram um pouco no governo, ou que trabalharam junto com órgãos governamentais, ou pessoas que estão nos órgãos governamentais, mas que fizeram mestrado ou doutorado, enfim, que têm experiência acadêmica também. Então, esses que a gente chama de knowledge brokers, né, que são pessoas que conseguem conectar conhecimentos de diferentes áreas, são muito importantes para a gente criar o que está aqui nesse meio, que são esses conhecimentos acionáveis. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também já acho que estava óbvio na fala anterior minha, é que a gente precisa trabalhar agora numa forma de two-way interaction. Né? A gente precisa ter uma interação de duplo sentido. Né? Não é a ciência produzindo conhecimento que vai ser utilizado pelo tomador de decisão. A gente viu que esse esquema unidirecional não funciona, tem vários problemas. A gente precisa da coprodução desde o começo. Né? Two-way interaction desde o começo. Terceiro ponto, eu estou correndo um pouquinho porque eu acho que já andei bastante aqui nessa minha fala, é identificar o momento. A gente, dentro do projeto, a gente fala de janelas de oportunidades. Né? A gente tem momentos em que o governo fala, nossa, no fim do ano vai ter a COP Clima, a gente precisa apresentar o nosso plano de adaptação climática. É um momento para a gente conseguir contribuir com o plano de adaptação climática do Estado de São Paulo, que está acontecendo agora. E a gente teve outros momentos, no caso do pagamento por serviço ambiental, né, então, houve um momento que assim, vamos fazer um plano de financiamento para estimular mecanismos de pagamento por serviço ambiental. Esse momento ocorreu, a gente utilizou esse momento, reuniu pessoas da academia, do governo do Estado de São Paulo, para a gente planejar uma coisa junto, e a gente tem agora um fundo especial para isso, que em parte nasceu dessa discussão. Né?
E tem outros momentos, que nem na polinização, que não tem ainda essa oportunidade política, digamos assim, essa janela de oportunidade, mas que a organização, porque a gente sabe que isso vai abrir em algum momento, e a organização do dado é muito importante. Então, hoje em dia, a gente tem tudo para implementar uma política para promoção da polinização, porque, enfim, a gente tem um mapeamento, a gente tem codificação, a gente tem todos os dados científicos. Assim que surgir, abrir essa janela, vamos utilizar. E o que eu estou entendendo também, pelo que o Sérgio me passou, é que vocês possivelmente vão ter uma espécie de janela de oportunidade com esse novo acordo do Rio Doce, né, que acabou de ser assinado agora em março de 2025, de transformação de um território, ou de ajudar na transformação de um território. Então, não sei se exatamente isso é uma janela ou não, como que isso vai ocorrer, mas acho que é legal a gente pensar em identificar essas janelas de oportunidade. Quarto ponto que eu queria colocar aqui é a importância da comunicação. Comunicação não apenas como processo final de nós temos esses resultados, vamos apresentar, vamos fazer um policy brief, um sumário para tomador de decisão, que eu acho que é importante também, mas a comunicação não é só esse processo final, né? A comunicação, na verdade, é um processo de interação, é um processo para a gente ganhar confiança, para a gente ganhar coesão no trabalho do grupo. O fato de você comunicar resultados parciais e discutir resultados parciais faz com que a gente incorpore diferentes pontos de vista, que a gente esteja alinhados, né? Então, essa comunicação ao longo de todo o processo, comunicação inclusive das incertezas, das inseguranças, eu acho que faz com que a gente caminhe juntos, né? Então, entender comunicação como parte do processo da pesquisa, da co-construção, né, da coprodução. E, finalmente, ponto que eu acho que é muito importante é que a gente, dentro do mundo acadêmico, a gente desvaloriza muito tudo que não é artigos científicos em revistas internacionais de alto impacto, né? Então eu tenho certeza que, ou quase certeza que no concurso que parte de vocês acabou de passar, o que foi valorizado era a produção acadêmica, né? Muito, né? E aí quem fez nota técnica, quem fez policy brief, quem fez sumário para tomador de decisão, quem enfim, fez outros trabalhos que são considerados mais técnicos, esse trabalho não foi, que não são tão citados, né, ou que o impacto desses trabalhos não é, que a gente não consegue acompanhar tão bem, não foi valorizado. E eu acho que isso é um grande erro nosso. Então precisa ter uma mudança que é institucional, uma mudança geral, que é de valoração desses trabalhos técnico-científicos, técnicos, que são trabalhos de comunicação na interface ciência-política. Que estão numa linguagem mais acessível, que compilam dados e contextualizam esses dados dentro de uma realidade territorial, local, né? Tudo isso é muito importante para a gente ter uma ciência engajada e acionável, né? E o que a gente fez dentro do Biota Síntese é que a gente criou uma série de notas técnicas, que tem um SSN, onde cada volume tem um SBN, como se fosse um livro, e tem um DOI que permite a gente ir atrás de quem está citando, né? Onde está sendo utilizado esse documento, porque a partir do entendimento do impacto desses documentos em decretos, resoluções, ou naquilo que sustenta esses decretos, resoluções, normativas, é que a gente vai entender a importância desses documentos melhor, né? Não apenas pelo download, que são altíssimos, né? Esses documentos estão sendo muito baixados, né? O de polinização é um deles, não está aqui nesses três, mas eles estão sendo baixados e certamente estão sendo utilizados, e a gente precisa valorizar isso em diferentes instâncias. E, enfim, gente, tem muito mais dado no site do projeto sobre essa questão de uma ciência transdisciplinar, engajada e acionável. E aí eu queria fechar um pouquinho essa minha fala, para abrir para discussão, colocando algumas dúvidas, né? Uma delas que eu acho que é muito interessante, né? Todos nós temos uma visão que a gente precisa de uma ação embasada na ciência, né? Em evidências. E a gente acha que quanto mais evidência a gente construir, mais soluções ou resoluções embasadas nesse conhecimento vão ocorrer. Mas, na verdade, não é isso que está acontecendo. A quantidade de conhecimento
explode, aumenta exponencialmente, mas a nossa capacidade de aplicar esse conhecimento não cresce nesse ritmo. Né? Então aqui tem um gráfico que foi publicado aqui na Nature Ecology and Evolution, onde o X é a quantidade de conhecimento que cresce, né? E a nossa ingenuidade acha que quanto mais crescer esse conhecimento, mais a gente vai ter behaviors que são pró-ambiente, né? Aqui era muito de ciência climática e biodiversidade. Só que não, na realidade a gente tem de fato coisas que são bem embasadas em ações que são embasadas em ciências, em evidências, mas a gente tem um range aí de possibilidade que é enorme. E aí, num outro artigo que foi publicado na Nature, em dezembro do ano passado, eles discutem um pouco essas barreiras para uma science advice, effective science advice, né? E aí, não vou detalhar isso aqui, mas um pouco surpreso, né, que eles estão mostrando aqui o quanto de concordância, né, que a gente tem com esses statements aqui, né? Então, os policymakers e politicians, né, eles não entendem a ciência e os métodos científicos, bom, tudo bem. Mas o que mais me chama a atenção é que os pesquisadores não têm incentivo para se engajar no processo de tomada de decisão de policy making. Né? E todo mundo concorda, isso aí também é feito em escala mundial. Né? Que os science advisors têm pouca influência no governo, né? E a gente tem um monte de coisa de negacionismo, de mau uso do conhecimento, de uso do conhecimento para sustentar coisas falsas. Enfim, a gente tem muitos problemas de implementação, né? Infelizmente, que também é uma oportunidade. Mas aí, nesse contexto, eu queria perguntar para vocês, né, que cientistas vocês querem ser. E aí eu fiz uma brincadeira há algum tempo atrás, quando eu estava na França, né, que eu conseguiria definir os pesquisadores em função de dois eixos, né? Um eixo de impacto acadêmico e um eixo de impacto societal, né? De o quanto aquele conhecimento que é produzido impacta e muda a sociedade. Né? E vamos dizer que a gente tem indicadores bons dos dois cantos, né? Que na verdade o mais me interessava naquele momento eram os indicadores do impacto societal, mas eu não vou discutir isso agora aqui. Mas o que eu entendo assim, é que quando a gente faz um doutorado, a gente muito avança nesse impacto acadêmico e não tanto no impacto societal, né, em geral, pelo menos os doutorados acadêmicos. E aí, a partir daí, a gente tem vários caminhos. Né? Tem o caminho da pessoa que, gente, eu quero fazer a minha pesquisa, entender a minha borboleta, aqui, o meu cantinho, né? E estou muito feliz com isso e não tem problema nenhum. Né? Eu tenho colegas aqui que, gente, não quer saber do impacto na sociedade, eu quero entender mecanismo que acha que é bonito, e é bonito, que são cientistas, entre aspas, puros, né? E aí tem outras pessoas, eu tive, como ecólogo da paisagem, tive muitos alunos que acabavam o mestrado, já iam para a ONG, já iam mão na massa, e são pessoas muito mais do mundo prático, né? O que aí eu vou definir como policy influencers, né? O que vão influenciar a política, vão ter mais impacto na sociedade do que realmente impacto acadêmico. Eu até coloquei um impacto acadêmico negativo, mas depois achei que isso podia ser um viés meu. E finalmente, eu acho que existe no meio, né, os super-heróis, né, que são, e aí são os grandes cientistas, aqueles caras que conseguem publicar Nature, Science, que ao mesmo tempo estão trabalhando junto com o Congresso, influenciando leis ou impactando territorialmente. Enfim, são poucas as pessoas que fazem isso, mas é importante a gente ter essas pessoas. Mas eu acho que principalmente para quem está começando, né, a carreira, aonde que vocês querem ir? Né? Vocês querem avançar mais no eixo X, mais no Y, os dois? Né? Para onde que vocês querem ir? E eu vou fechar aqui, desculpa gente, me alonguei mais do que eu devia, com algumas reflexões que vocês podem ignorar completamente, né, porque eu não estou aqui para orientar ninguém, vocês são todos muito grandes, mas eu acho que é muito importante que a gente faça uma boa pesquisa, né? E as pesquisas são feitas localmente, pontualmente, mas a gente tem que entender como que os achados que a gente tem no nosso sistema, né, pontual, local, tem interesse global para outras pessoas que lidam com os mesmos problemas ou com condições ou locais similares. Mas eu acho que para a gente potencializar a nossa pesquisa, a gente faz local, mas impacta global. Impacta local e global, né?
eu acho que é muito importante a gente fazer esse esforço de se aproximar de tomadores de decisão e pensando não apenas como informantes, né? Voltando àquela questão, não é mais dado que necessariamente vai fazer com que a gente tenha melhores decisões. E a gente tem vários casos que a gente aumentou muito a quantidade de dados e o território continua tão pobre, tão ruim, perdendo biodiversidade igual. Né? Então, se a gente quer impactar o território, se a gente quer mudar, a gente tem que participar de processos de co-construção. Ou seja, não basta a gente coletar dados, né? A gente precisa se engajar na articulação desses dados com a sociedade e favorecer o seu poder de transformação. E aí eu acho que participar de processos de síntese transdisciplinares, participar de processos de discussões, de transições territoriais é importante. E finalmente, a última dica, ou não sei se é dica, mas sugestão que eu posso dar para vocês é que junto vocês são muito mais fortes que individualmente. Né? Então eu sei que temos 17 ou 18 perfis sensacionais que estão chegando no IMA individualmente, e eu sei que vocês individualmente podem ser muito bons naquilo que vocês fazem, mas juntos vocês vão ser muito mais fortes, muito mais poderosos. Né? Então eu estimulo muito que vocês trabalhem juntos, né? Em rede, entre vocês, o subgrupo de vocês, junto com outras pessoas, mas eu tenho certeza que juntos vocês vão muito mais longe do que se vocês fossem individualmente, né, cada um no seu laboratório, na sua sala. Juntos vocês vão muito mais longe. Eu acho que isso é importante. E, gente, desculpa aí por me alongar tanto, mas agradeço o espaço de fala. Espero que vocês estejam vivos do outro lado, porque esse é um monólogo muito grande aqui. Excelente. A gente ficaria mais uma hora ouvindo aqui, sem qualquer problema. Bom, talvez a gente pode botar em votação se dentro da classificação que o Jean fez ali, se a gente o considera um super-herói. Acho que vai ser unânime aqui. Pois bem, para que a gente aproveite bem o tempo que nós temos pela frente, eu vou pedir que as pessoas levantem a mão para fazer perguntas ou comentários e que sejam breves. Nós temos aqui mais de 50 pessoas acompanhando, Jean, porque além dos que estão aqui na lista, tem um pessoal que está no auditório sentado, todo o pessoal vinculado ao IMA. Eu estou muito feliz com isso, sabe por quê, Jean? Às vezes a gente faz uma palestra, divulga para o Brasil inteiro, bota no puta palestrante, e aí aparece 30, 35 pessoas participando ali, tem ocorrido muito isso com videoconferências. E nós, assim, achamos uma solução, né? Pegou o time de uma instituição, vamos ver uma palestra, e aí tem mais de 50 pessoas acompanhando, tá? Então eu queria abrir, a Grazi vai me ajudar aqui, a mãozinha e comentários breves para dar oportunidade para todo mundo se manifestar. Quem quer começar? Leopoldo com a palavra. Obrigado, poxa, que alegria. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Joia. Obrigado, professor Jean. É a alegria e a honra estar ouvindo aí as suas ideias. Minha pergunta vai sobre o tema desse último, da pesquisa transdisciplinar de síntese. Então, né, porque tem um caminho de construção de capacidades para, né, infraestrutura para pesquisa em sustentabilidade, como o IMA, você acha que pode estar caminhando nessa capacitação e formação de quadro, experimentos de projetos mais simples que a gente pode desenvolver, redes parceiras que a gente pode estar bebendo e se inspirando. E, por fim, eu vi em alguma mídia social que eu acompanho o seu trabalho, você falando de uma coalizão, uma ideia de formar uma coalizão para a conservação da Mata Atlântica de cientistas. Não sei se eu pesquei errado, mas quais são essas ideias aí para que a gente possa se juntar e conectar com a política pública, principalmente no nível federal, em Brasília? Obrigado, Leopoldo. Acho que a pergunta é quase mais para o Sérgio do que para mim. Enfim, o que eu estou vendo, assim, vocês estão num momento de transformação dentro do IMA, né?
vocês têm um quadro de pesquisadores que já está aí há algum tempo, mas de repente, gente, eu nunca vi isso acontecer. Chegam 17, eu não sei se é 17, 18, mas enfim, chega um número absurdo de pesquisadores altamente qualificados, bons, jovens, cheios de energia, para trabalhar. E eu acho que essa é uma oportunidade, eu acho que cada um vai fazer a sua pesquisa, vai fazer as suas demandas, né, de financiamento e tal, mas é uma oportunidade de vocês realmente competirem nacionalmente e internacionalmente por fundos, pensando justamente que em grupo, né, em projetos de maior porte, né, o que aqui na FAPESP é projetos temáticos, INCTs, no caso do CNPq, que é um grupo que pode potencializar grandes projetos. Né? E pensando na transdisciplinaridade, gente, algo que eu estou fazendo aqui, que eu vejo o poder transformativo que isso tem, né? E principalmente trabalhando junto com o Estado de São Paulo, mesmo assim o Estado de São Paulo, em termos políticos, assim, a gente tem várias restrições, né? Mas acho que dentro da área de meio ambiente, com o escalão técnico, né? O pessoal da secretaria é fantástico. Eu sei que na Bahia, o Blandy pode falar também, vocês têm um pessoal fantástico lá também. Dá para trabalhar com esse escalão independentemente um pouco dessa politicagem que a gente tem no entorno. Então eu não sei exatamente qual que é o arranjo que faz mais sentido para vocês. Eu sei que tem esse projeto dentro do Vale do Rio Doce. E eu acho que a pesquisa transdisciplinar ela tem que ser territorial, né? Eu acho que ela atua dentro de um território junto com os atores daquele território, né? E aí tem que entender exatamente quais são esses atores. E para ser transformador a gente tem que ter esses espaços de escuta, esses espaços de diálogo. Eu sei que é trabalhoso e que é 10 mil reuniões e que você vai ficar louco. E tem que saber dosar um pouco esses espaços de diálogo junto com o tempo de fazer a sua pesquisa, né? Mas eu acho que criar esses mecanismos, né? E o que eu advogo muito no CNPq, né? Que a gente tenha esse espaço, assim como a gente tem os centros de síntese pelo mundo afora, nos Estados Unidos, tem Alemanha, tem França, tem, da gente ter, que seja um nacional, mas de repente pode ter alguns regionais mais territoriais, que são esses espaços de acolhimento em que você vai ter momentos de imersão, de discussão aberta sobre o mesmo desafio, onde as diferentes visões vão se confrontar, vão se juntar, vão se potencializar, né? Quando a gente trabalha com esse pensamento associativo lateral, a gente cria novas ideias, novos insights. E eu acho que isso ou o IMA cria internamente. Eu acho que em alguma conversa antes com o Sérgio, ele tinha me chamado um pouco para animar alguma coisa parecida com isso. Se eu estiver enganado, você me avisa, Sérgio. Então dá para animar isso, sei lá, institucionalmente dentro do IMA. Dá para pensar isso estadualmente, no Estado. Ou dá para pensar, sei lá, em ter esse espaço no CNPq em Brasília, mas um pouco em relação a isso. A coalizão, acho que você me entendeu mal, de fato não estava, enfim, foi mais um chamado, né, para uma colisão, para não ficar no seu quadradinho, na sua zona de conforto, né, de atuar junto, né. Eu acho que junto, primeiro vocês, né, entender como que vocês conseguem colaborar da melhor forma possível. E obviamente que a pesquisa atualmente é feita em colaboração nacional e internacional. Então acho que eu vejo o IMA como um IMPA, né? Eu acho que a ideia é exatamente essa, né? Eu acho que o IMPA tem mais tradição, mais tempo, mas agora vocês têm tudo para se deslanchar e se tornarem um centro de referência nacional e internacional, né? Mas que isso não seja apenas no aumento de conhecimento que eu sei que vocês vão ser capazes de fazer, mas que seja também um conhecimento transformador. Obrigado. A Blandy fez um comentário aqui por escrito. Você quer fazer de própria boca? Eu fiz um comentário e uma pergunta. Eu acho que o eco vem da sala de Jean.
Jean pode... ok. Não, em princípio, agradecer ao Jean, como sempre, né? Super brilhante, excelente. Eu acho que o Jean trouxe, Sérgio, né? Sintetizou tudo o que a gente tem discutido, né? De uma forma extremamente rica. Os pontos e as questões em aberto que ele trouxe, eu acho que são extremamente inspiradoras e pode realmente guiar a elaboração dessas linhas, né? De trabalho interdisciplinares e transdisciplinares que a gente vem discutindo, né? Para discutir de forma mais ampla com os pesquisadores do IMA. O que eu coloquei aqui como uma pergunta, já no chat, é que a gente sabe, né, a gente que trabalha com pesquisa transdisciplinar, a gente sabe o quanto desafiadora que é, né, porque além de todos os... porque pesquisa transdisciplinar é pesquisa de qualidade, né, pesquisa robusta. Então, além de seguir todos os passos de uma pesquisa disciplinar robusta, você ainda tem tudo o que precisa ser feito anteriormente, né? Que é os diálogos com os atores, a construção de laços de confiança, né? Identificação de questões, enfim. Então, tem todo esse processo anterior. E a gente sabe que nem todo mundo, porque nossas instituições quais a gente é formada e também onde a gente atua, são instituições disciplinares, né? Então, as pessoas elas não são preparadas para atuar, né, em pesquisa transdisciplinar. Além disso, a gente enfrenta uma série de limitações, que é infraestrutura, né, nas instituições. Então, além do despreparo, a gente tem problema de infraestrutura e tem também a questão da não valorização dos profissionais, né, porque leva muito mais tempo para a gente conseguir produzir, né, em pesquisa transdisciplinar. Aí o que você já falou bastante, mas eu pediria para você sintetizar como que o IMA ele pode sair na frente nessa direção, né? Quais seriam essas recomendações bem objetivas, os conselhos, né, que você daria para os gestores do IMA, para os pesquisadores do IMA, para que eles consigam superar esses desafios, né, de forma bem objetiva e pragmática. Queria te falar que o IMA ele é pioneiro na institucionalização da ciência cidadã. Então, já tem uma grande experiência aí que traz nessa área, né? E que isso é muito bacana, a gente tem que sempre lembrar isso, do papel do IMA. Então, é isso. Se você pudesse compartilhar com a gente aí, a partir de sua experiência. Obrigado, Bland. Eu diminui um pouco o som aqui da saída, não sei se vai melhorar o eco. Sua voz está baixinha agora. Melhorou agora? Ok. Tá. Bland, de fato, acho que é um grande desafio e que não vai ser resolvido individualmente, né? Não é o pesquisador que individualmente vai resolver essa questão de como aliar, porque acho que cada pesquisador que está chegando quer estruturar a sua linha de pesquisa, né? E eu acho que tem que ter o espaço da estruturação individual das linhas de pesquisa, mas o Sérgio, ele tem um papel importantíssimo em tirar as pessoas, né, de abrir espaços ou de criar espaços de provocação para que esses pesquisadores interajam com a sociedade também. Então eu entendo que a criação das linhas de pesquisa, que é um esforço mais individual, né, ele vai se espalhar entre os diferentes pesquisadores, e que possivelmente nesse primeiro momento esse estímulo a trabalhar para além da sua linha de pesquisa tenha que ser institucional. E institucional, imagino que seja o Sérgio, de criar espaços, de criar pontes. Como você colocou, Bland, o processo transdisciplinar é um processo muito mais longo, né, que requer tempo. Criar confiança depende de muitos encontros. E essas coisas, mas assim, como depende de muito tempo, não é para deixar para daqui a 5, 10 anos para fazer isso, né? Eu acho que tem que andar em paralelo, né, de forma pragmática, com cada pesquisador se estruturando individualmente,
mas reservando um tempo para que ele possa também atuar nessa interface com a sociedade e para que isso seja facilitado, que ele não gaste tanto tempo nessa transição, que a instituição faça esse trabalho, ou que grupos dentro da instituição sejam responsáveis por fazer esse trabalho de facilitação. Não consigo ser mais pragmático, eu estou falando generalidades nesse momento, mas eu vejo como as coisas andando em paralelo, uma mais individual e outra mais coletiva, sendo liderada por um subgrupo, pelo Sérgio, um subgrupo formado pelo Sérgio. Eu não sei, o Sérgio, vocês têm um comitê científico, é isso, né? O que a Blanche faz parte, a Isabela também, eu vi que ela está nós temos, só vou te pedir para desligar um pouquinho o microfone, no caso do... obrigado. Nós temos, o caso de todos os institutos da administração do MCTI, tem o CTC, chamado Conselho Técnico Científico, mas é um conselho superior do instituto, que ele é composto por o diretor, dois servidores da instituição, e os demais são externos, né? Mas é um conselho constituído por diretores de outros institutos e especialistas da área do instituto, etc. Esse é o nosso CTC, a Blanche é membro do CTC do IMA. Né? Agora, não é um comitê, é um comitê que aprova as grandes questões. Nós estamos fechando, por exemplo, nosso plano diretor da unidade agora. Então, vai passar pelo CTC, vai dizer ok ou não, acho que pode mudar aqui ou ali. Mas não é um conselho ou comitê que esteja mais no cotidiano da instituição, no processo, porque são todas pessoas realmente com agendas muito pesadas, diretores de outros institutos que estão já focados nos seus próprios problemas lá, tá? Mas a gente tem algumas instâncias internas, tem o comitê diretor, que é constituído pelo diretor e coordenadores, e tem o comitê gestor, que a gente institucionalizou também, que é toda a equipe de gestão. Agora, a gente começou a experimentar e está dando muito certo, o pessoal que acabou de chegar já assumir missões estratégicas para o Instituto. Então, por exemplo, agora tem aberto um edital FINEP para infraestrutura para os institutos do MCTI. Então, quem está liderando a elaboração do projeto e dos subprojetos são o pessoal novo que chegou. Tá? Então, isso está sendo muito bom. Né? Nós organizamos um seminário a semana passada, quem ficou à frente, organizou e fez o processo, foi o pessoal novo. E assim, isso em parte porque a gente tem muito pouco recurso humano, né? Mas isso está sendo bom, né? Porque isso já está nesse processo de integração e está sendo muito positivo. Já que você me provocou aqui, sobre a questão do Rio Doce, eu acho que, de fato, é uma excelente oportunidade para esse espaço de provocação que você falou, tá? Isso nós estamos planejando aqui, vamos ver depois a data melhor, sem ser a semana que vem a outra, vamos fazer um seminário, um workshop, tipo uma oficina interna de um dia, para discutir a questão do Rio Doce, quais são as oportunidades, como que a gente pode, todo mundo, justamente é um tema interdisciplinar, no mínimo, né? E se a gente chegar à transdisciplinaridade nesse processo do Rio Doce seria ótimo, mas é uma oportunidade incrível porque aborda uma série de questões que você levantou hoje na sua apresentação e tem recursos garantidos durante 20 anos. Né? Não existe outra oportunidade para se trabalhar uma questão socioambiental, conservação e restauração da Mata Atlântica, biodiversidade, hoje no Brasil. Tá? Então, a gente vai tentar aplicar alguns desses princípios dentro disso aí. Queria perguntar se tem outra pessoa, ou não, já? Só queria complementar, acho que dois pontos. A gente vai ter uma chamada simbiose muito em breve. E eu acho que, de repente, que pode ser o Rio Doce, pode ser qualquer outro problema, mas eu acho que é uma oportunidade de vocês se organizarem e proporem um projeto, mais de um projeto. Né? Eu acho que vai ser uma oportunidade nacional bem bacana. E o segundo, Sérgio, eu recentemente estive na França como um estágio sabático, né? E era num instituto de estudos avançados, e dentro desses institutos avançados eles recebiam sabáticos de diferentes partes do mundo,
e cada um tinha a sua pesquisa, o seu laboratório, mas a gente se reunia uma vez por semana para discutir coisas em comum, para construir coisas em comum. Então esses espaços, né, que nem você está falando agora da FINEP, de discussão de objetivos comuns, né, e que tem uma certa regularidade, eu acho que eles são bacanas também para criar uma coesão entre o grupo. Antes de passar para a Isabela, que pediu, é só duas coisinhas que eu já queria falar. Em relação ao nosso PDU, né, que as diretrizes de estratégia até já passaram pelo CTC, mas o documento ainda não está fechado. A primeira diretriz estratégica que a gente colocou, não quer dizer que é a mais importante, mas é a primeira das 7, é o IMA como instituição-chave na produção de sínteses sobre o conhecimento relacionado à Mata Atlântica e disponibilização dessa síntese para a sociedade. Partimos dessa leitura de que existe muito conhecimento sobre a Mata Atlântica, né? Claro, sempre tem muito o que descobrir, o que conhecer, é natural da ciência, mas existe muito conhecimento que ele não é acessível à sociedade, ao tomador de decisão, ao gestor, né? E assim colocamos aí um papel-chave do IMA para isso aí. Então, ao você falar do edital Simbiose, né? A gente tem já uma convergência com o nosso próprio PDU. E o segundo tópico, desculpa, que você falou, que também me lembrou do PDU, me passou agora. Você falou uma outra coisa que me lembrou do PDU, mas a questão do IMA e INPA, né, que eu só queria fazer um breve comentário. O INPA é o Instituto Nacional de Pesquisa Amazônia, criado há 70 anos atrás, numa lógica, né, muito diferente da lógica de hoje, né? Hoje você não cria mais um instituto público, federal, com 1.000 servidores, com 300 pesquisadores, né? Nós temos até alguns servidores do INPA que vieram para cá. A lógica hoje são de instituições menores, mais enxutas, de excelência e capazes de mobilizar, né, colaborações, parcerias, etc. Eu acho que, mais guardadas essas proporcionalidades, o IMA tem uma similaridade naturalmente, com o INPA. Isabela, por favor. Oi, obrigada, Jean. A palestra foi muito inspiradora e eu acho que foi muito apropriada também, né? Ela vai de encontro aos sonhos que a gente está tendo aqui conjuntamente. E eu acho assim, que você tocou em vários pontos que são, que são muito relevantes, né? Eu sempre pensei no IMA como uma instituição de pesquisa cujo território seria a Mata Atlântica, né? Mas você falou também das janelas de oportunidade, e hoje, né, a gente tem essa janela de oportunidade, que é a repactuação do Rio Doce, que poderia ser um primeiro território de atuação, né, de pesquisa transdisciplinar do IMA, e que pode abarcar desde pesquisador, né, aquele pesquisador puro, cientista, né, até o outro mais societal, ou que faça as duas coisas, enfim. Eu vejo que existe essa janela de oportunidade, né, por terem tantas pessoas no IMA agora, por a gente ter esse problema posto e por a gente ter financiamento. E eu sempre pensei no IMA justamente como esse instituto de síntese para a Mata Atlântica, né? Você vê um cenário assim de ter, né, no IMA algo como o Biota Síntese, mas Biota Mata Atlântica, ou Mata Atlântica Síntese, não sei como é que chamaria. Você vê esse potencial, assim, e você vê relevância no sentido que não sobrepõe com outras iniciativas também que estão correndo, né? Que somem as iniciativas que corram hoje. Bom, Isabela, um prazer revê-la. Se criarem um centro de síntese aí, eu acho que eu me mudo para aí, hein? Que seria fantástico. Já, seu som está baixinho de novo. Vai ter vaga disponível para diretor do IMA em breve, já. Melhorou agora? Tá. Não, assim, respondendo a Isabela, eu não acho, assim, quem teve uma primeira iniciativa para ter um centro de síntese, acho que fosse mais Mata Atlântica, foi o IS, no Rio de Janeiro, há algum tempo atrás.
Isso acabou competindo um pouco com a iniciativa do Simbiose, né? Teve um momento que a gente pensou em ter um centro de síntese multinúcleo, digamos assim, que tivesse uma sede em Brasília, e aí teria outras sedes na Mata Atlântica, no Cerrado, na Amazônia, que seria sensacional, fantástico, né? Porque eu entendo assim, o objetivo do centro de síntese é de você potencializar o uso de dados para a resolução de problemas complexos, né? Que podem ser problemas societais ou podem ser problemas acadêmicos, puramente acadêmicos, metodológicos. E a gente já tem muito dado sobre a Mata Atlântica, né? Dados diversos, dados de saúde, dados de cobertura, dados de biodiversidade, enfim, dados, e aí IBGE, então tem tudo para a gente ter um poderoso centro de síntese na Mata Atlântica, que eu acho que casaria muito bem ser no IMA, né? Porque precisa ser um espaço onde você tenha salas de reunião, né? Ou as múltiplas salas de reunião, que você tenha tranquilidade, né? Eu nunca fui ainda para Santa Teresa, mas que você tenha, sei lá, uma estrutura de alojamento e tranquilidade, né? As pessoas precisam estar um pouco fora do seu dia a dia, né, digamos assim, das suas pressões familiares, cotidianas de trabalho, para poder justamente conectar com outras pessoas, ter a liberdade e tempo de pensamento, e quem sabe aí é um lugar bacana, né? Então eu vejo total potencial, apoiaria plenamente, acho que não compete com... Acho que não é que seria um centro de síntese, ele abrigaria um centro de síntese acoplado junto com linhas de pesquisas que coletam dados primários, né? O que acontece no centro alemão, por exemplo, que está em Leipzig, o SDIV, né? Ele está acoplado ao IDIV. O IDIV é um baita, assim, um dos maiores centros de biodiversidade do mundo, né? Mas aí tem o IDIV e aí tem um pedacinho que faz síntese. E aí poderia ser o IMA com todo o seu potencial de fazer pesquisa, onde ele abrigaria uma estrutura de síntese nacional, né? Síntese de Mata Atlântica. Seria fantástico. Acho totalmente possível. Eu vou desligar meu microfone aqui. Alguém inscrito ou inscrita? O time todo aí, ó. É um time grande. Hélio, por favor. Vocês estão lendo? O Hélio escreveu como amenizar o risco de perda com a substituição do maestro numa orquestra com músicos novos que ainda não estão devidamente familiarizados com as músicas, o público e as salas de concerto. O tempo do Sérgio está começando a ficar escasso em função da proximidade do término do seu mandato. Não sei, maestro, o que você acha? Acho que mais ou menos uma pergunta para você. Eu só queria comentar uma coisa que é da natureza dos institutos do MCTI, né? Apesar de ter um processo de sucessão de diretores que é muito melhor do que da maioria dos ministérios, né? Porque você tem um comitê de busca, normalmente com pessoas com excelência na área do instituto, né? Você tem uma lista tríplice e o ministro ou ministra escolhe dentro dessa lista tríplice. O risco de descontinuidade ele é permanente, existe. Eu estou há 7 anos, um pouquinho mais de 7 anos na direção do IMA, já havia sucessão em vários institutos do MCTI, em alguns foi uma sucessão muito orgânica, muito, né, sem traumas para o instituto, mas em alguns outros foi traumático, né? Então, a única coisa, Hélio, é que a gente não necessariamente terá um regente que foi treinado nessa orquestra, né? É importante que seja um bom regente, porque uma vez que for um bom regente, ele vai conhecer os músicos, as suas potencialidades, né? E vai fazer um bom trabalho. Eu penso dessa forma.
A Juliana Hipólito pediu para falar. Oi, Jean, tudo bom? Boa tarde. Eu queria saber, assim, você tem uma vasta experiência nisso, né? E eu queria saber como é que você vê essa questão de interlocução com os tomadores de decisão. Então, isso dentro de vários projetos, né? Desde a Bacia do Rio Doce até a questão da interlocução do IMA. Por exemplo, eu estou num projeto agora, via Rebip, em que a gente tem involucrado o MMA, o MAPA e outros órgãos internacionais também. E é bastante frustrante esse diálogo com eles, porque, por exemplo, dentro do MAPA, a pessoa que está à frente do projeto já trocou 5 vezes. Então, a gente começa um diálogo e aí a gente fala, a gente vai avançar sobre as políticas públicas de proteção aos polinizadores, e aí, quando o negócio começa a andar, a pessoa troca ou troca a política. Então, como é que você vê, dentro da sua experiência, como é que a gente pode tentar aproximar um pouco mais e tentar transformar, né, essa pesquisa, embora a gente não faça pesquisa que seja diretamente aplicável, né, a gente sabe as desse cenário e perspectiva. Oi, Juliana, obrigado pela pergunta e bem-vinda ao mundo da coprodução e a todos os seus problemas. Né? Acho que o problema que você põe é o problema que a gente também tem aqui. Acho que possivelmente não com essa frequência toda, mas o que a gente busca, não? Que na verdade a cada 4 anos muda governo, aí muda governo, pode mudar todo o escalão de baixo, né? E tem vezes que muda antes, né? Porque, sei lá, a pessoa vai se candidatar, ou tem a questão política, tá? Mas o que a gente tem tentado fazer buscado institucionalizar o máximo possível, né? Então, que o acordo fique no papel registrado, que haja um compromisso institucional, além de uma palavra que entre um pesquisador e um técnico ou representante de um órgão, mas que isso fique registrado de uma forma que seja um compromisso institucional. Nem sempre isso é fácil, muitas vezes inclusive esses compromissos são ignorados, né? Então não tem uma solução. Infelizmente, esse é um mundo em que dá muito trabalho, né? Porque você cria confiança, um processo longo, e que muda, que é dinâmico, que tem que ser mantido, cultivado, né? Com amizade, você tem que cultivar ao longo do tempo, ainda mais quando o amigo muda, né? Então, não sei, não tem muita solução. O que eu acho que é importante dizer é que eu estava que você continua, né, com um conjunto de pós-docs, né, trabalhando nessa interface, e o que a gente achou importante e assim, alguns deles muito envolvidos nesse processo de coprodução e assim, gastando um tempo enorme em reuniões, discussões que vão e voltam, que parece que não avançam, e falando, mas Jean, eu sou um jovem pesquisador, eu preciso produzir, eu preciso publicar porque eu quero um emprego, né? E eu falei, putz, é verdade, né? Então acho que a gente tem um pouco também que separar um tempo e foi um pouco o que a gente fez. Então a gente teve um momento que a gente investiu muito nas relações, em estabelecer essas relações, e aí, bom, vamos fazer isso? Bom, agora a gente vai ter, sei lá, uns 6 meses que vão ser um mergulho na pesquisa, né? Eu comecei a combinar com eles, então vamos parar um pouco o processo de reuniões tão frequentes, também não pode sumir de vez, porque de repente a pessoa acha, mas eu acho que a gente tem que encontrar alguma dinâmica que a gente tenha um espaço de aprofundamento da pesquisa, né? Que eu percebi com o pós-doc, né? Para fazer modelagem, para ler, para escrever, ele precisava desse tempo, e que a gente dose isso com momentos de manutenção, criação de parcerias. E aí a gente vai adequando quando que precisa ir mais para um, quando que precisa ir mais para o outro. E infelizmente é confuso e pode ser muito confuso mesmo. Desculpa. Aline, por favor. Aline pode falar. Acho que ela pôs por escrito, né?
como você vê as perspectivas de pesquisa e atuação na Mata Atlântica com a temática povos indígenas, comunidades tradicionais e biodiversidade. Na verdade é um tema que eu não domino nem um pouco, né? Por isso que eu nem toquei na minha palestra, mas o que vamos colocar de uma outra forma, assim, eu acho que a pergunta vem antes de com quem que você vai se relacionar. Então, qual que é o teu desafio, quais são as suas perguntas, qual que é o território que você quer transformar, né? Enfim, o objetivo, ele tem que estar muito claro para a gente saber quem são os atores que você quer chamar ou trabalhar junto, né? Eu muitas vezes tenho recebido essa pergunta, né, mas a biotassíntese, né? Como que o biotassíntese está lidando com as populações tradicionais? Não estamos lidando, infelizmente, porque boa parte do que a gente está fazendo é um planejamento de grandes políticas estaduais que vão incidir sobre populações que não são tradicionais, né, muitas vezes com adaptação dentro de áreas urbanas. Então, não quero ser simplista demais, mas eu acho que tem algumas temáticas onde é essencial, né, trabalhar junto com os povos indígenas tradicionais, entender o conhecimento que eles têm, trabalhar junto, valorizar, né, esse conhecimento deles e entender como que os nossos conhecimentos se acoplam, se complementam, se potencializam. E vai ter outras pesquisas em que isso não é necessariamente obrigatório, né? Porque, sei lá, eu acho que a gente chegou num certo momento, posso estar totalmente errado no que eu estou falando, mas que parece que a gente sempre precisa acoplar o nosso conhecimento a um conhecimento tradicional. Ou se a gente entender o conhecimento tradicional como um conhecimento local, pode ser que sim. Mas eu acho que há nuances dentro desse universo. Mas eu não sou a pessoa mais adequada para responder isso. Desculpa, Aline, se eu não estou respondendo a tua pergunta. Gustavo, por favor. Jean, muito obrigado pela palestra. Eu queria só aproveitar de passagem na resposta que você deu para a Juliana. Você mencionou da dificuldade de organizar, né, os espaços de produção conjunta, os espaços de reflexão, espaços de atuação política com a realização, né, de pesquisa científica de forma mais aprofundada, e citou a situação dos pós-docs, né? Acho que isso permeia a vida de todo mundo. E eu queria usar, na verdade, esse tempo para pedir para você detalhar um pouco mais isso, como foi o processo de ter essa compreensão, de fazer essa divisão e também compartilhar o seu aprendizado, porque certamente é uma situação que a gente vai passar por isso aqui frequentemente, né? Pensando em ter uma equipe que atue conjuntamente, mas que também faça pesquisa de alta qualidade e que tenha impacto também para a sociedade, né? Acho que seria interessante a gente aprender um pouco com o seu aprendizado já empírico, alguns anos de experiência a mais do que a gente tem aqui. Obrigado, Gustavo. A impressão que eu tenho é que é muito mais fácil para um pesquisador sênior se aventurar dentro desse mundo da interface ciência política, da coprodução e da transdisciplinaridade, porque na verdade a gente já tem uma carreira bem estabelecida, né? Porque de fato, como a Blanche colocou, o processo é muito mais longo, demora mais, muitas vezes a gente tem encontrado algumas dificuldades de publicação, porque quando você trabalha mais territorial, transdisciplinar, as pessoas entendem que é estudo de caso, que esse estudo de caso não tem um impacto tão grande, então não é publicado nas revistas mais importantes. E eu fiz porque eu acho que dentro da minha trajetória eu fui muito pro eixo X do acadêmico, tentando ir um pouquinho pro societal também, né, com código florestal e tal, mas eu tive um momento que eu consegui me consolidar como pesquisador, né? E aí, me consolidando como pesquisador, a minha voz foi mais ouvida.
tanto que eu estou sendo chamado para falar aqui para vocês. Mas eu acho que você vai ser mais ouvido quando você for uma pessoa mais reconhecida e muitas vezes esse reconhecimento ele se dá pelo teu valor acadêmico e que infelizmente isso ainda é pautado por quantos artigos você publica, onde que você publica, quantas citações você recebe. Então, quem sabe fica mais fácil fazer esse caminho, que esse caminho seja direcionado por pesquisadores mais sêniores, como é o meu caso, o caso do Carlos Julino, do Guilherme Sparovec. Então, a gente tinha um grupo de pessoas, o Ricardo Rodrigues, pessoas que já estão todas aposentadas, menos eu, e que a gente estava tocando beta-síntese e puxando os pós-docs, os jovens brilhantes. A gente teve 8 pós-docs e agora tem 7, para trabalhar junto com a gente. Só que o que eu acho é que a gente sênior, o Sérgio, o futuro maestro, tem que proteger vocês. Ou vocês, eu digo, os mais novos, porque vocês estão num momento de consolidação, de afirmação, de construção do nome de vocês, e eu acho que isso é muito importante. Infelizmente, assim, não dá para vocês investirem totalmente em ciência cidadã, em coprodução, em transdisciplinaridade, ou em qualquer processo que seja ainda tão pouco valorizado dentro do mundo acadêmico. Outra atuação que a gente pode fazer e eu tenho discutido isso com outras pessoas, e eu sei que alguns países já estão fazendo isso, que é valorizar esses produtos de transformação da sociedade, nos processos seletivos, no progresso da carreira. Então a gente tem que valorizar esses produtos também, tanto quanto a gente valoriza os acadêmicos, puramente. Eu posso dizer que a minha produção acadêmica caiu muito, desde que eu estou coordenando o beta-síntese, a minha produção, quer dizer, caiu acho que por vários motivos, mas porque o investimento que eu estou fazendo é outro, não é o de publicar Science Nature. Eu estou fazendo e eu estou num momento da carreira que isso é bom para mim, e é bom para a sociedade, é bom para todo mundo, acho que eu facilito a vida de outras pessoas. Mas eu acho que eu não... eu estou entendendo, Gustavo, que você é um dos que entrou na conservação da biodiversidade, estou vendo a lista aqui do meu lado. E que você está num momento de consolidação, não abrir teu currículo, mas eu acho que você está num momento de consolidação da tua linha de pesquisa. Você tem que ter esse espaço, você e os demais têm que ter esse espaço. Mas, em paralelo, guiado pelo maestro Sérgio, o futuro maestro, quem seja, espero que seja o Sérgio ainda, que vocês já comecem a experimentar dessa transdisciplinaridade, que vocês participem de um grupo de síntese, que vocês... como uma atividade paralela, que vocês possam fazer junto. Eu vejo nesse sentido. E é isso que eu estou tentando fazer com os pós-docs. Eu percebi que quando eu exagerei, quando a gente dentro do beta-síntese exagerou na demanda deles de organizar reuniões, síntese, eles começaram a ficar frustrados, inclusive maus, pessoalmente maus. Eu falei assim, não está certo. Vamos proteger essas pessoas. E eu acho que a gente trabalha melhor estando feliz. Sejam felizes. Eu me inscrevi aqui para falar uma coisinha, mas eu vou falar um comentário da Blonde, concordo, Jean. Somos nós, pesquisadores sêniores, que precisamos puxar essa mudança de paradigma na produção de conhecimentos. Parceria intergeracional. E o que eu queria comentar isso, eu acho que um pouco mais, Blonde e Jean. Nós, se vocês mais do que eu, vocês têm mais prestígio no CNPq do que eu, precisa mudar o CNPq, tá? Os valores, procedimentos o CNPq envelheceu, tá? O CNPq envelheceu, e aí se dá por quê? Porque também tem o status quo. Quem está no poder raramente quer mudar as regras do jogo. A gente critica muito, critica muito os deputados, na hora de mudar, a forma, existe a resistência, mas também tem essa resistência dentro das grandes instituições de fomento à pesquisa nacional, a gente conhece o CNPq, e valorizar aquilo que não foi o que levou aquele grupo a estar no topo, é sempre naturalmente difícil. Então eu acho que esta é uma questão, valorizar mais a produção que é feita
para, como você falou, as sínteses que são feitas nas revistas, que às vezes são em português para a comunidade local, como você citou exemplo de alguns países que estão valorizando isso, nós temos que levar essa bandeira de transformação para dentro do CNPq. O CNPq é muito reativo a mudanças, a gente conhece isso, né? Inclusive até aquela classificação a classificação que nós temos de áreas de conhecimento do CNPq é uma coisa completamente obsoleta, mas está lá há 50 anos e é quase que imexível, né? Então, acho que a gente precisa pensar, essa é a minha visão em relação a essa questão, né? Eu já troquei umas ideias com o Galvão, né? Que o Galvão era diretor também de estudo meio MCTI, eu já estive perto dele, ele próprio chegou lá cheio de ideias de mudanças e encontrou uma enorme resistência, né? Então, não é fácil, nem o presidente do CNPq, né? Então, tem que a comunidade, né, que aqueles que comandam, na verdade, é um conjunto de pesquisadores sêniores do Brasil inteiro que mantém. Então, eu acho que e aí começar a pontuar, por exemplo, coisas que só muito recentemente entraram, que é a valorização da maternidade no processo de pontuação lá do CNPq, né, porque sempre foi muito desigual, né? A mulher sempre prejudicada porque ela tinha maternidade, isso nunca foi levado em consideração. Então, todo esse processo recente, ele é muito devagar, e eu acho que a gente precisava pensar um pouquinho, né? Não sei o que vocês pensam por aí, mas antes de devolver para o Jean, não, Jean, fique à vontade, se quiser comentar isso aqui, mas eu queria que nós temos aqui a nossa colaboradora, a professora Natália, quietinha aqui também, queria ver se ela não tem uma palavrinha para falar para a gente também, tá bom? Obrigada, Sérgio. Eu queria agradecer ao Jean, sempre um mestre, um professor, um maestro, né? A gente fica aqui só babando por pesquisas maravilhosas. E acho que é um desafio mesmo, né? Essa questão das pesquisas transdisciplinares. Estou aprendendo bastante com a experiência da Bland. O IMA, na verdade, é um grande aprendizado, né? Sempre. E eu vejo um corpo, né, de pessoas chegando agora aí tão potentes, né? E como o Jean mencionou, a questão da oportunidade é um momento muito favorável, né? Apesar de ser desconfortável, talvez tantas transições, né? Estamos chegando agora, a diretoria pode mudar. Eu acho que é um momento oportuno para fortalecer vínculos internos e dar potência para a instituição, né? Eu penso muito nessa questão de repente, tirar o foco um pouco no individual, né? E construir uma potência institucional. E o IMA tem muito combustível, né? Para isso. Então, eu não sei, Jean, a sua experiência também, né? De vida. Eu achei muito interessante isso que você disse, né, dos espaços, de promover esses espaços para dar voz, né, para essas conversas, que eu acho que era uma coisa que a gente via muito acontecer no IMA, né, com os bolsistas do PCI, que se juntavam, conversavam e dali saíam ideias maravilhosas, né? Então, como tornar isso algo institucionalizado, né? Porque às vezes acontece um pouco intuitivamente, das pessoas se identificarem umas com as outras e criarem subgrupos, né? Mas como que isso pode ser fomentado de uma maneira né, mais institucionalizada? Não sei se você teria ideias, sugestões sobre isso, mas obrigada novamente aí pelos pontos levantados, achei super, super bacana. Obrigado, Natália. Obrigado, Sérgio, também. Acho que eu vou começar respondendo o Sérgio, que concordo plenamente, Sérgio. Acho que a gente tem que batalhar a CNPq, a Isabela está aqui, está na CAPES também, eu estou na FAPESP, mas não são batalhas fáceis, né? Segundo, eu estava numa reunião presencial também no CNPq com o Galvão, por causa do Simbiose, né? E tudo tem entraves, gente. E não é linear, né? Assim, FAPESP não é linear. Né? Teve momentos bons, momentos ruins.
é complicado, né? Eu acho que assim, que nem os órgãos públicos mais políticos, eu acho que os nossos órgãos de fomento também passam por... E vamos ver o que vai acontecer em 2026, né? Acho que... Mas certamente a gente precisa mudar essa forma de entender o que é um bom pesquisador, né? Porque a gente sempre coloca o eixo X lá, né? Sempre aquele que produz muito, índice H alto, né? Muito X, né? Gente, vamos olhar um pouquinho o Y, né? Eu acho importante, né, que a gente olhe o Y e valorize um pouquinho mais o Y. E, Natália, eu já tenho uma resposta para você perfeita. Eu acho que o Sérgio, antes de ir embora, tem que abrir um centro de síntese dentro do IMA. Pronto, resolvida. Cria, Sérgio. Com a ajuda de vocês, a gente cria. Não é? Isso. O apelo do Jean aqui é uma ordem. Pronto. Decidida. O Jean estava falando que os sêniores que trabalham com ele estão todos aposentados, ele não, mas ele é o mais jovem dos sêniores, isso ele não quis dizer. E a outra coisa que ele falou que eu achei curioso, minha produtividade científica acabou. Ele apresentou uma meia dúzia de novidades para ele, coisas hoje aqui para a gente, coisas que estão para sair, né? Então, eu parabenizo esse trabalho, o fato do Jean, né, conseguir, de fato, é uma questão extraordinária, evidente, estar nas duas frentes, manter a sua produtividade científica em alto nível e procurando essas pautas das políticas públicas, do apoio à gestão, do debate, das sínteses. Eu acho que o Jean, eu tenho comentado uma coisa que eu acho que é uma coisa que me motiva a estar aqui, inclusive no IMA, né? Eu acho que deve ser motivante para quem está chegando, é que se você entra numa grande instituição, eu comparo com o INPA sempre, né? Porque é uma instituição que tem similaridades. Se entra numa instituição como o INPA, e eu sempre falo, o pessoal já ouviu falar, é um grande transatlântico, com a sua inércia, né? Então, ele faz grandes coisas. O INPA, eu sou do CTC do INPA, né? Tem coisas fantásticas que o INPA produz, mas também tem problemas muito grandes, né? E vícios institucionais grandes, e pesquisadores com vícios também, e que muito dificilmente você consegue mexer naquilo. Mesmo um diretor, ele pouco, né, muda o rumo desse transatlântico. Agora, o IMA é um instituto em construção, então cada um de nós que está passando por aqui agora vai deixar a sua marca aqui, vai deixar a sua digital. Então, eu acho que isso é desafiador, isso é desafiador por quê? Porque nós temos a oportunidade de criar uma instituição pública inovadora, e inovadora não só em produzir tecnologia de ponta, como alguns institutos do MCTI fazem muito bem, mas inovadora na sua forma de fazer ciência, de divulgar essa ciência e de impactar a sociedade com a sua ciência. Esse é um grande desafio. Eu, na semana passada, né, apresentei para a equipe um artigo de 3 páginas que o Fábio Scarano escreveu em 2016 sobre o IMA que queremos, né? O IMA tinha acabado de ser criado por lei e o boletim do Museu Melo Leitão desafiou algumas pessoas a escreverem o que você imagina o IMA. E foi fantástico, em 3 páginas. Bom, todo mundo aqui conhece o Fábio Scarano, sabe a capacidade dele de, em 3 páginas, colocar coisas que a gente, às vezes, em 10 não conseguiria, né? E ele fala dessa questão da síntese, né? Ele fala do trabalho inter e transdisciplinar, e fala justamente uma coisa que ele fala ali, que eu achei muito bacana, por isso quando eu falo dessa inovação, é que ele fala o IMA pode ser, né, o nó que ata, né, uma série de elo, né, entre uma série de conhecimentos e produção científica que às vezes está desatado, está separado, está fragmentado. Então, pensar em trabalhar dessa forma. Então, eu acho que é inspirador, né? Eu acho que esse é um desafio, de fato, muito importante para a gente. Eu queria abrir ainda aqui, se já tiver mais algum minutinho, quem gostaria ainda de fazer alguma pergunta,
alguma observação? Está em aberto, gente. Hélio vai escrever? Hélio quer falar ou vai escrever? O Hélio. Ah, sim. Uma janela de oportunidade alternativa da ordem de 1.000 km² não seria algo mais execuível em termos de transformação de um território, considerando que essa equipe recém-formada reside nele, tem perspectiva de penetração na comunidade, tem menor concorrência institucional e a demanda por recursos para implementação pode ser infinitamente menor, ou é importante se debruçar sobre os dois, né? Ele está colocando a oportunidade do Rio Doce versus Santa Teresa. Quem gostaria? O Jean, você quer comentar, por favor? O que você acha disso? Nós estamos aqui na região central serrana do Espírito Santo. Estamos também na bacia do Rio Doce, né? Tem nascentes de Santa Teresa que drenam para o Rio Doce, mas não estamos ocupando os 83 milhões de hectares do Rio Doce, né? Da bacia hidrográfica do Rio Doce são 83, se eu não me engano, milhões de hectares. Não, desculpa, 8 milhões e 300 mil hectares, claro. 8 milhões e 300 mil hectares é a bacia hidrográfica do Rio Doce. E claro que a região central serrana do Espírito Santo, onde nós estamos talvez 100 mil hectares, vamos dizer. Sérgio, acho que uma coisa não exclui a outra, né, a princípio, porque eu acho que eu vejo vantagens e desvantagens nos dois casos. O Rio Doce, eu acho que é que nem quando você fala, vamos trabalhar na Amazônia, né? Eu acho que tem um apelo e uma tensão internacional, no caso da Amazônia, ou nacional, no caso do Rio Doce, fora de série, né? Eu acho que ou seja, o que você fizer lá, fizer bem feito, vai ter um impacto, uma visibilidade muito maior. Por outro lado, concordo com o Hélio que se você trabalha no local onde você vive, onde você convive no dia a dia, onde você consegue mandar os seus estudantes com um custo muito mais baixo, enfim, onde você cria esses laços pessoais, você vai criar uma rede colaborativa territorial muito mais forte do que um território mais distante, né? Então vejo vantagens e desvantagens dos dois casos e não necessariamente as duas coisas são excludentes, né? Visto que vocês são 17 novos, mais não sei quantos que já estavam, mais de 3, né? Enfim, a equipe de vocês não é uma equipe tão pequena que poderia se dividir. Mas são escolhas que a gente faz na vida, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui na USP, eu cheguei depois de uma experiência amazônica. Eu tinha feito um jovem pesquisador na Amazônia, e é fantástico ir para a Amazônia e tudo mais, mas eu não tinha dinheiro para ficar mandando estudante para a Amazônia de São Paulo, né? E aí eu decidi trabalhar aqui no Morro Grande, né? Uma reserva que ninguém trabalhava aqui perto, né? Eu acho que vocês têm uma reserva, uma estação ecológica aí perto também. Sim. E fiz um trabalho de fragmentação que foi referência internacional, mas que era aqui perto. E aí onde o custo de viagem, de campo era muito menor. Então eu vejo também muita vantagem, isso que o Hélio coloca, né, de trabalhar perto, né, de você conseguir ir para o campo, voltar e dormir em casa, comer em casa, sei lá. Tem as suas vantagens, né? Eu vejo os europeus fazendo isso, né? Quando eu estava em Toulouse, na França, no doutorado, eu via que os caras comiam num restaurante super gostosinho lá na beira do campo, depois voltavam a dormir. É outro tipo de campo, né? Tem as suas vantagens interessantes também. Eu queria comentar o seguinte. No seminário da semana passada, alguém perguntou também, mas qual a área da Mata Atlântica que nós vamos atuar? Eu acho que às vezes a gente fica muito preso também, que nós somos zoólogos ou botânicos, temos que coletar, né? Nós vamos coletar plantas e animais na Mata Atlântica inteira, ou só vamos coletar em Santa Teresa.
Aí eu dei um exemplo, esse é um assunto já mais ou menos bem resolvido para o IMA, até já no nosso programa PCI, né, o Programa de Capacitação Institucional, que a maioria dos nossos pesquisadores até agora eram bolsistas do programa PCI, né, que a gente tinha, por exemplo, 6 projetos diferentes, né, e que se nós vamos trabalhar só em Santa Teresa ou na Mata Atlântica inteira, depende da pergunta, né, depende da questão. Então, nós tínhamos exemplo, por exemplo, o projeto que a gente chama de projeto 1 era o projeto da conservação da biodiversidade na região central serrana do Espírito Santo, que envolvia basicamente trabalhos de campo na Reserva Biológica Augusto Ruski, na Estação Biológica de Santa Lúcia e no entorno, né? E aí você, aqui no nosso quintal, você pode verticalizar, né? Você pode até fazer um escaneamento em 1 hectare de toda a biodiversidade possível de se escanear naquele local, né? Você jamais consegue fazer isso na Mata Atlântica inteira. O projeto 2, olha só, o projeto 2 é um projeto supervisionado pela Marinês Siqueira, né? Do Jardim Botânico, e era um projeto sobre restauração, flora potencial para a restauração na bacia hidrográfica do Rio Doce, em cenário de mudança climática. É basicamente trabalhar o quê? Com modelagem a partir de uma base de dados de espécies de plantas conhecidas para a bacia do Rio Doce e suas aptidões, né? Então, esqueci o termo aqui agora, mas, enfim, é um trabalho de modelagem, né, mas você precisa ter bases de dados que foram buscadas em herbários, nas plataformas públicas. Você não precisa estar lá em toda a bacia, nos 8.300.000 km² da bacia, hectares da bacia trabalhando. Em terceiro lugar, nós temos o projeto que é a conservação, quer dizer, lacunas de conservação da fauna e flora ameaçada, da onde? Da Mata Atlântica inteira. Mas também o que é esse projeto? Era basicamente, assim, simplificando, tem muitas outras coisas, era gerar base de dados sobre quais espécies ameaçadas da Mata Atlântica, qual a distribuição geográfica dessas espécies, você faz isso num computador na sua casa, e quais são as unidades de conservação, sobrepor os limites das unidades de conservação, a distribuição geográfica das espécies e identificar lacunas de conservação, ou seja, a pergunta quais espécies não estão protegidas em UC de categoria nenhuma. Então, esse projeto foi na Mata Atlântica inteira, né? Então, você não precisa ir lá também, você pode fazer um projeto que trabalha com modelagem, com estatística, com base de dados, etc. Então, eu acho que isso é adaptável, né? Depende da questão que você está lidando. Eu acho que o IMA precisa, de fato, seguir nesse... E também já está respondido o seguinte, nós estamos aqui implantando parcelas permanentes de monitoramento de biodiversidade na Reserva Biológica Augusto Ruski e na Estação Biológica de Santa Lúcia, que aí vai envolver, começando por flora, né, usando o Forest Plot, que é uma metodologia internacional, né, que depois estão sendo aderidos outros componentes de fauna, de clima, hidrologia, solos, e estamos, inclusive, agora no projeto FINEP pedindo recursos de equipamentos para transformar a Estação Biológica de Santa Lúcia numa estação de pesquisa avançada, com alta tecnologia de monitoramento desses fatores todos. Isso você consegue fazer em loco. Isso não dá para fazer um projeto desse para a bacia inteira do Rio Doce, né? Então, eu acho que a gente precisa... depende, a escala de trabalho depende da pergunta científica e a metodologia que vai ser necessária para responder aquela pergunta científica. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. E já estamos para isso achando algumas soluções. Tá bem? Mais alguma pergunta, gente? Alguma sugestão, proposta? Eu queria, não havendo, a Blandy pediu para sair também, eu queria fazer aqui um agradecimento final. Tem uma foto geral, vamos fazer uma foto, mas então todo mundo liga a câmera aí para fazer a foto, né? Quem que vai fazer a foto? Não sei como é que vai aparecer, qual a janela que vai aparecer todo mundo. Eu não sei fazer isso. Eu não sei como a Blandy conseguiu fazer tantas janelinhas, porque eu também não vejo tantas assim. Né, aqui porque eu estou com
problema aqui na configuração, né? Eu não consigo mexer muito. Alba, você tem a solução? Não, eu abri um mosaico aqui, mas eu não... Não, então, faltam 19 pessoas no meu mundo. Tem aqui, mas tem mais 19 na outra tela. Não tem jeito, acho que tem que ser 2 telas mesmo. Então faz aí, por favor. Na minha aparece quase todo mundo aqui, eu acho. Não, a minha parece que tem mais 19 guardados ainda. Quem pode fazer a foto, então? Só escolher 49 janelas. Peraí, que o meu vai dar aqui. Deixa eu ver que eu me limite de 30. Isso que é bom ter. Quantos nós somos? Tá, eu consegui aqui. 34. 34 está ainda na sala. Todo mundo sorrindo rápido. Peraí. Ai, eu acho que eu vou mandar, gente. Fala no chat. Peraí, que eu mandei aqui do céu. Deixa eu ver. Você fez também. Deixa eu ver se eu passo outra. Pera lá. Também mandei. Peraí, Cássia, senão fica entrando esse chat aqui. Depois eu tô tentando. Vamos lá de novo. 1, 2, 3 e já. Pronto, acho que foi. Só que eu vou ficar um pouco desfocada. Jean, muito obrigado, viu? Foi fantástico, muito bom. Espero que seja, assim, o início de uma profícua colaboração do professor Jean com o IMA, né? Claro que você já vem colaborando com toda a sua produção científica, que com certeza já é de conhecimento de boa parte do pessoal aqui, mas colaborar diretamente, né? Nós já temos, então, agendado a sua vinda mais no futuro aqui, mas certamente nós procuraremos incomodá-lo em outros momentos também, tá bom? Foi excelente. Obrigado. E se você quer falar com a palavrinha final, está com você a palavra. Não, só agradecer, Sérgio, pelo convite, né? Essas são provocações boas, né, que você está fazendo. E a gente certamente se vê, acho que a Juliana me escreveu aí para a viagem de agosto. Eu estou meio atropelado, mas eu vou responder em algum momento sobre os horários. E a gente combina, então, de se ver pessoalmente. Final de agosto, é isso, né? Por aí. Obrigado a todos vocês aí por ficarem até o final, né? Acho que ficou muita gente até o final. E eu espero revê-los todos muito em breve. Abraços. Tchau, tchau, gente. Obrigada.